Convidamos todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, dando continuidade à exposição deste livro, do registro daquilo que Cristo Jesus realizou por meio de Lucas. Nós vamos ler Lucas 23, do 8 ao 12. Diz a palavra de Deus: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Amém. Vamos orar, irmão, mais uma vez. Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor, inteiramente na Tua dependência, e confessamos, ó Deus, toda, Deus, a nossa condição frágil, ó Deus, e impossibilidade de falar da Tua parte, Senhor, sem toda a assistência necessária, ó Deus, do Teu Espírito em especial, porque é assim, e sabemos, uma das ações da sua obra é atuar em nós, ó Deus, para que a exposição seja fiel e também atuar nos ouvintes. Então, eis-nos, ó Deus, completamente necessitados de Ti, ó Deus, para sermos instruídos e alimentados. A nossa alma, ó Deus, precisa desse alimento, mais do que o nosso corpo. Por isso, ó Deus, Te rogamos com muita humildade, pedindo no nome de Jesus. Amém. Retomando então, irmãos, a narrativa aqui de Lucas, prosseguindo no seu relato, esse evangelista vai descrever o envio de Jesus a Herodes Antipas. E isso é, evidentemente, a continuidade do drama de Cristo diante de outra autoridade corrupta. Então, demos a esse estudo, irmãos, o seguinte título: Expectativa e realidade de Herodes perante Jesus. Expectativa e realidade de Herodes perante Jesus. Isso é uma expressão que é muito usada nos dias de hoje, Expectativa versus realidade. Eu quero mostrar isso aos irmãos, que Herodes tinha uma expectativa quando Jesus foi diante dele. E nós invertemos aqui, porque não colocamos Jesus no título do estudo, não colocamos Jesus perante Herodes, mas colocamos Herodes perante Jesus. Porque, aparentemente, diante dos homens, Herodes é uma autoridade maior do que Jesus. Mas, na verdade, era o inverso. E precisamos tomar isso, irmãos, para nós e para a nossa vida também, e nós desejamos, ao longo do estudo, trazer algumas lições para os irmãos. Essa continuidade aqui coloca Jesus diante de outra autoridade, ou outra autoridade diante de Jesus. Antes, Cristo fora colocado diante de Pilatos. E quando ele estava diante de Pilatos, nós vimos a distorção da verdade e o reconhecimento forçado de Pilatos da inocência de Cristo. Forçado porque, claro que ele estava dizendo àquelas pessoas que ele não encontrava nenhuma razão, nenhum motivo para Cristo ser condenado, ao passo que a multidão desejava condená-lo. Mas forçado porque ele, premido pelas circunstâncias, aquela pressão, estrategicamente ele manda Jesus para que Herodes então o julgue. E nós vamos testemunhar agora uma profunda rejeição de Cristo Jesus diante de outra autoridade. Só que agora vai se
evidenciar uma curiosidade intelectual corrupta, que busca sinais em Jesus, mas sem se submeter a Jesus. Herodes, movido por essa curiosidade, e eu vou mostrar para os irmãos que até certo ponto uma curiosidade doentia, junto com desprezo espiritual, transforma aquele inocente, e era um rei inocente, em objeto de escárnio. E vai cumprir ali as profecias do profeta Isaías, que relatam o servo sofredor. Eu quero que os irmãos, desejo que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías 53. Nós vamos ler 2 versículos, passagem bem conhecida, mas eu desejo que essa passagem ela fique sempre gravada nas mentes dos irmãos, porque nós temos o cumprimento das profecias, e o cumprimento de profecias, irmãos, atesta ainda mais a autoridade da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus, diante das quais nós lemos em Apocalipse que houve silêncio no céu. O Cordeiro foi falar e houve silêncio. O irmão destacou aqui o respeito, a honra devida à palavra de Deus, ao Cordeiro quando fala. E esse homem não teve a honra diante do Cordeiro, diante do Rei verdadeiro. E nós queremos alertar porque muitos não têm essa honra, não honram a palavra, como Herodes não honrou. Muitos têm zombado da palavra, como Herodes zombou do verbo. Mas isso era o cumprimento da Escritura, porque a palavra de Deus, irmão, precisa ser honrada por nós, crida, reverenciada. Isaías profetizou isso quantos anos antes, irmãos? E aconteceu tal qual ele profetizou. Nós não cremos, irmãos, nisso daqui, isso aqui não é uma fantasia. Nós destacamos inclusive isso na nossa casa, no culto doméstico, no culto familiar. Nós não cremos em fantasias. Nós não cremos isso aqui porque isso é a verdade. Escrito mais de 400 anos, e a coisa aconteceu tal qual. Então Isaías diz lá no capítulo 53, no versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Lemos o versículo 3 e o versículo 7. Diante de Herodes, ele não abriu a sua boca. Este episódio revela inequivocamente o caminho traçado pela soberania divina. Então veja, a profecia se cumpre. Ela se cumpre por quê? Ela se cumpre, irmãos, porque Deus traçou esse caminho. E vemos mais uma vez a doutrina do decreto de Deus. Aquilo que Deus decretou vai se cumprir, e nós precisamos crer nisso. Por isso, também, além de Isaías 53, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Atos capítulo 4 e gravem essa passagem. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Versículos que nós podemos dizer incontestáveis quanto à soberania, quanto ao governo de Deus, de realizar aquilo que ele determinou, independente do homem. Independente do quê? Porque Deus não depende do homem para cumprir com aquilo. Nós lemos, nós confessamos isso há pouco. Por isso que a gente fica sempre se admirando, da palavra, de como Deus tem falado conosco, e nós precisamos reconhecer isso. Nós professamos agora há pouco, que nós cremos no decreto de Deus e que Deus realiza tudo. Então vejam Atos 4, 27 e 28, que diz: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso daqui, irmãos, está dito também em que outra passagem? Quem é que lembra?
Salmo 2. Então o salmista falou, foi confirmado e realizado. Isso aconteceu. As autoridades se juntaram contra o seu ungido, Cristo. Versículo 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem aquilo que eles queriam, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agindo Deus, quem vai impedir? Eu disse que em outras palavras, o profeta disse, Deus disse, eu disse que vou fazer, quem é que pode me impedir? Eu disse que vai acontecer, quem é que pode frustrar os meus planos? A rejeição universal por judeus e romanos é o cenário soberanamente ordenado para que a expiação fosse consumada conforme profetizado. Então, o que é que nós vemos aqui em Lucas, irmãos? A incredulidade humana manifesta de 3 formas, nesse trechozinho que nós lemos. Primeiro, a contínua hostilidade dos líderes judeus, que tinham muitas e muitas oportunidades de arrependimento que Deus lhes deu. Nós temos a atitude calculista e interesseira de Pilatos. Pilatos não mandou Jesus para Herodes porque ele queria ver um jeito de livrar Jesus. Eu vou mandar ele, para outra instância, simplesmente para... Nós vamos ver isso, Ramon, bem lembrado, nós vamos ver isso. Ele não mandou lá para uma outra instância, com o desejo de que Jesus fosse assim inocentado, não. Em terceiro, irmãos, a zombaria de Herodes. Nós vamos ver ainda a inocência de Cristo preservada por Deus, mesmo no silêncio e no escárnio, ele se apresentando como um cordeiro sem defeito, que vai para o matadouro sem abrir a sua boca. E nós vamos ver a soberania ativa de Deus, conduzindo cada detalhe, inclusive entregando os ímpios à sua própria cegueira, e assim dirigindo o julgamento dos homens, para que eles levem Cristo para a cruz, o trono do juízo divino, local onde vai ser manifesta a libertação daqueles que creem, mas também é o julgamento daqueles que não creem, que desprezaram. Então, o que podemos, irmãos, aprender deste encontro de Herodes com Cristo? O que podemos aprender da expectativa e da realidade de Herodes perante Jesus? Vamos ver primeiro a expectativa de Herodes perante Jesus. Versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum milagre. Aqui fica claro, havia uma expectativa, não havia, de Herodes? Herodes tinha uma expectativa anterior, ele já tinha vontade de estar diante de Jesus Cristo. Mas, irmãos, para nós entendermos melhor essa expectativa, é importante a gente ver quem era Herodes e o que gerou toda essa expectativa de Herodes, e também nos ajudar a entender o plano redentivo por trás disso tudo. Então, quem era Herodes? Ramon já adiantou. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande, o rei que massacrou os inocentes em Belém, mandou matar os meninos com até 2 anos de idade. Por quê? Os irmãos lembram por quê? Por quê? Por que, Wendel? Por que Herodes o Grande mandou matar os meninos até 2 anos de idade? Porque foi, Clesley? Hein? Porque havia uma ameaça ao seu reinado. Ele ouviu dizer que o rei havia nascido, não foi? Lembra? Lembrou agora, Wendel? Está ligando? Havia uma ameaça. E que crueldade, irmãos. Mandar matar os meninos de 2 anos de idade, até 2 anos de idade, porque havia uma ameaça ao seu reinado. Que crueldade, né, Gisele? Meninos tinham. Era o filho desse
desse Herodes aqui. Após a morte do pai, ele recebeu por testamento, né, confirmação, é o que chama a tetrarquia da Galiléia e Pérea. Por isso que disse Herodes o tetrarca, porque ele de fato não chegou a ser rei, mas ele governou uma parte, algumas áreas, a Galiléia e a Pérea. E ele governou um bom tempo, de 4 a.C. até 19 depois de Cristo. Ele nunca obteve o título de rei, então era governador de uma quarta parte, por isso que chama de tetrarca. Mas ele queria muito ser rei. Então esse era o aspecto político e familiar de Herodes. Mas havia algo também que foi mais marcante, não só essa questão política, mas a sua condição moral. Algo marcante que está registrado na Escritura, e até pode e vai nos ajudar a entender essa postura diante de Jesus, foi seu casamento ilícito com Herodias, esposa de seu meio-irmão Herodes Filipe. Um ato claro de violação da lei de Deus, né? Isso levou a Herodes a ser reprovado publicamente por João Batista. João Batista disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso está lá em Mateus capítulo 14, versículo 4. E como foi que Herodes Antipas reagiu a tudo isso? Ele prendeu João. Mas ele tinha medo de João, irmãos. Lá em Marcos 6,20 diz: temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o, e ouvindo-o, fazia muitas coisas, e de boa mente o ouvia. Ele tinha medo de João. Ele tinha uma supersticiosa reverência pelo poder sagrado. Supersticiosa, porque não era verdadeira. Por que é que não era verdadeira, irmãos? A mente dele estava culpada, porque a lei de Deus estava aqui, martelando ele, e ainda o pregador, né, ainda disse: isso aqui está errado, e fez isso publicamente. Ele prendeu, mas não fez nada com João, até que ele comete um erro gravíssimo. Numa festa lá, né, faz uma promessa impulsiva, e instigado por Herodias, a esposa, né, entre aspas, ele manda decapitar João. Ele não ia voltar atrás, né, por causa do orgulho. Ele prometeu à filha de Herodias: peça o que você quiser que eu dou. E Herodias disse: agora eu vou me vingar daquele pregador, eu vou pedir a cabeça dele, literalmente. Essa é a condição. Mas há algo que ainda traz mais peso nessa expectativa de Herodes. Ele manda matar João Batista. E quando Jesus aparece, irmãos, né, o seu ministério vai sendo conhecido, o primeiro pensamento de Herodes, qual foi? Os irmãos sabem? Quando Jesus aparece, ele pensa, irmãos, que João ressuscitou. Está lá em Marcos 6,16. Ele diz assim claramente, está registrado: João, a quem eu decapitei, ressuscitou. Um dos motivos, sabe qual era, irmãos? Está registrado na Escritura. Quem é que consegue associar assim? Um dos motivos, porque ele logo disse que Jesus era João. A pregação, Jesus passou a pregar exatamente igual àquilo que João pregava: arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Então, essa expectativa que ele tinha, agora que está diante de Jesus, não era uma expectativa, digamos assim, que ele cria que Cristo era o Filho de Deus, que era o Messias. Não era uma expectativa teológica, né? Era marcada pelo medo, pelo temor, pela curiosidade de um homem que estava com peso na consciência por causa do crime que ele cometeu. Meus irmãos, um comentarista conhecido diz: más consciências são propensas a tremores e hesitações. Então Herodes prontamente acreditou naquilo que ele mesmo temia.
E ele esperava ver um milagre espetáculo, não para crer, mas para ser entretido, talvez aplacar os seus temores. E o que isso revela, irmãos? Uma consciência corrupta, típica do homem natural, que trata as coisas sagradas da forma errada, lida com o sagrado da forma errada. Que coisa, irmãos, é a corrupção do coração. Por isso que a palavra de Deus diz: o coração do homem é corrupto, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aquele homem, mesmo com medo, estava buscando algo sem se submeter à verdade, algo extraordinário. Herodes esperava ver algum milagre, mas seu coração não tinha nenhum sentimento de piedade. Que coisa terrível, né, irmãos? E o que isso tem a ver conosco? Eu pergunto, irmãos, não tem expectativa parecida? Muitos hoje, nos nossos dias, não têm expectativa, esse tipo de expectativa, quando vão procurar alguma igreja? Quantos não estão atrás, vão para a igreja atrás de sensacionalismo, de emoção, de algo sobrenatural, sem necessariamente crer verdadeiramente? Quantos não vão para a igreja atrás de entretenimento, de exibição, de show, de apresentações? Eles dizem: não, eu sei que lá tem um sagrado, eu vou para lá, mas não para temer. Eles não vão lá para adorar o Senhor, eles vão lá para se entreter, para ver algo bonito. Eu gosto de ir lá, eu me sinto bem, eu escuto as músicas, eu escuto as pessoas, eles falam de Deus. Quantos não têm, irmãos, a mesma expectativa de Herodes, mas quando estão diante de Cristo, não se submetem a Ele, não se submetem à sua palavra? Diga, irmão. Só um silêncio, só um olhar, né? Lembra de quando Pedro estava no pátio, que Jesus volta do encontro, Jesus só olhou para Pedro, irmãos, não disse uma palavra. Nós vamos refletir um pouco mais. A gente está vendo a expectativa, nós vamos refletir quando vier a realidade de Herodes perante Jesus. Mas é isso mesmo. Então isso é muito preocupante, irmãos. Veja, Herodes, ele apresenta uma alegria inicial, não é? Ele estava alegre. É uma coisa assim, irmãos, que é para a gente refletir e a gente entender com a graça de Deus, a realidade em que vivem, a realidade espiritual em que as pessoas estão vivendo e a realidade que nós vivíamos. Essa questão é muito importante, essa aplacar a consciência. As pessoas ficam numa situação e elas sabem que estão em angústia, elas estão passando por angústia, e para aplacar eu vou fazer alguma coisa, ou eu vou à igreja, ou eu vou fazer alguma obra, eu vou realizar alguma coisa, e muitos fazem viagens religiosas, vão até locais considerados sagrados. Muitos vão para Israel, irmãos, para dizer: olha, eu pisei lá onde Jesus pisou, e vi, e fui nas catacumbas, mas volta do mesmo jeito ou pior do que quando foi. Muitos vão para Juazeiro, irmãos, muitas pessoas estão em Juazeiro, para aplacar, para dizer que foi, que realizou, para tentar se convencer que estão fazendo algo, e isso vai, então, assim, pagar a dívida que eles têm diante de Deus, ou no mínimo, elas vão poder falar para as pessoas e se justificar diante dos seus parentes, diante dos seus amigos. Esse sentimento de Herodes, irmãos, está muito presente. Esse é outro fator assim interessante para a gente abordar, se Deus assim nos der a condição de nos lembrar desse fator assim, porque Cristo pode estar em silêncio, mesmo quando Ele está falando. Como é que pode, pastor? Cristo está em silêncio mesmo quando Ele está falando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus pregava e falava, Ele dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Mesmo quando ele fala, se ele não conceder ouvidos, você não ouve. Mas aqui, literalmente, Cristo ficou em silêncio. Entende? Alegria inicial. Ele disse: eita, essa oportunidade é ímpar. Lembre-se, Jesus estava vivendo em seu país, ou seja, nos domínios do seu governo. Viu? Entenda isso. Jesus vivia nos domínios do governo de Herodes Antipas. Foi por isso que Pilatos mandou Jesus para ele. Disse: ó, aqui tem uma autoridade, vou mandar ele para Pilatos. Pilatos, vou mandar ele para Herodes. Então, é claro que a fama de Jesus chegou rápido, né? Nele, digamos assim. Chegou mais rápido do que em outros locais. Porque ele dominava, ele era informado. Certamente, um governador como ele era bem informado, tinha, né, o setor de inteligência, não era, Zaqueu? Sempre tem um setor de inteligência. Quando os 2 espias estiveram lá com Raabe, rapidamente o rei de Jericó foi informado. Tem as pessoas que estão ali para dar notícia, né? Então, a expectativa de Herodes vinha do conhecimento que ele tinha de Jesus. Mas a questão é essa, irmãos: que conhecimento ele tinha de Jesus? Isso é também extremamente importante para refletirmos. Veja, a parte B do versículo 8 diz: por ter ouvido falar a seu respeito. Herodes tinha ouvido muitas coisas a respeito de Jesus. Certamente a respeito da sua doutrina, porque ele identificou Jesus como sendo João ressurreto, né? Ele deduziu isso. Ele ouviu dos milagres especialmente. Ele ouviu que Jesus expulsou demônios, que curou todo tipo de doenças. Ele ouviu até que Jesus ressuscitou mortos. Esse era o tipo de conhecimento que Herodes tinha a respeito de Cristo. Mas esse conhecimento, irmãos, podemos dizer que é um conhecimento superficial, porque estava centrado no que é externo, estava centrado no que era visto apenas, mas não no que tudo aquilo representava. Não era um conhecimento da pessoa de Cristo, não era um conhecimento do que tudo aquilo mostrava a respeito de Cristo. Ele ouviu falar de Cristo, mas não creu em Cristo. Novamente, deixe-me dar o exemplo de Raabe. Raabe ouviu falar dos grandes feitos do Senhor. E o que foi que ela fez? Confiou a sua vida aos servos do Senhor. Confiou a sua vida a 2 espias. Não foi assim, irmãos? Herodes estava diante do próprio Senhor, mas não creu nele. A expectativa de Herodes vinha da esperança de Jesus fazer diante dele algo extraordinário. Irmãos, pensem nisso. Ele queria ver o extraordinário. Veja a parte final do versículo 8. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Ele queria ver Jesus realizar algo na sua frente para satisfazer a sua curiosidade, e teria sido objeto de mais investigações, de mais conversas. Meus irmãos, prestem bem atenção: quantos não dizem ainda hoje, se tal coisa extraordinária acontecer, ou se ao menos eu ver, se eu experimentar, se eu vivenciar algo, se eu vivenciar um milagre, eu passo a crer, eu vou ser servo de Deus. Quantos não dizem isso? Quantos não estão com essa mesma expectativa? Mas Deus, irmãos, não age para atender às especulações das pessoas. Deus não age para atender à curiosidade das pessoas. Tudo o que Ele realizou já é suficientemente grande para reconhecer a sua soberania. Tudo que Cristo fez já é suficiente para se reconhecer o seu senhorio. Principalmente nos nossos dias, irmãos, que nós temos toda a revelação. E nós mostramos aqui para os irmãos aquilo que Isaías falou, irmãos, se cumpriu. Aquilo que o salmista falou, irmãos, se cumpriu. E pode ser visto. Os grandes feitos do Senhor
na própria, irmãos, humanidade, na natureza, podem ser confirmados. Aquilo que está escrito na palavra de Deus pode ser confirmado. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quem não glorifica a Deus só pelas suas obras é indesculpável, a Bíblia diz. E aquilo que ele fez, e aquilo que ele realizou, e aquilo que foi dito na sua palavra, tudo que foi dito, que pode ser comprovado. Os homens são indesculpáveis por conta disso, mas as pessoas querem satisfazer a sua curiosidade, a sua especulação. As pessoas querem que Deus responda a eles. Se Deus fizer isso, então eu creio. Não vai crer nunca. Agora você pode dizer, mas pastor, eu estou lembrado aqui que situações que ocorreram no passado, que a própria Bíblia registra, parecem que são exatamente desse jeito. Pessoas falaram assim, como que desafiando a Deus, e Deus respondeu. Eu vou dar alguns exemplos. Jacó fez um voto condicional, não foi? Os irmãos estão lembrados? Quem lembra do voto condicional de Jacó? Quem lembra? Lembra, Ramon? Não? Lembra, Zaqueu? Ó, Gideão, vou dar outro exemplo. É outro exemplo, bom exemplo. Mas Jacó disse assim, ó: se Deus for comigo, então o Senhor será o meu Deus. Está lá em Gênesis 28, do 20 ao 22. Irmãos, só que preste bem atenção, quando ele saiu de casa, não é, e teve a visão, não foi? Teve a visão naquele local. Lembra, Rutinha, como foi o nome do local que Jacó teve uma visão de uma escada? A luz, exatamente. Que o outro nome é Betel. Muito bem. Ele fez, e aí, pastor, o que o senhor me diz? Lembre, irmãos, essas situações não são normativas, mas descritivas. Tem coisa na Bíblia que não é normativo. Eu vou explicar para os irmãos. Isso é descritivo, tá? Um exemplo mais claro, pastor, Jacó mesmo teve 2 mulheres e 2 concubinas. Isso é normativo? Deus está concordando com a poligamia, a bigamia? Tá, irmãos? Não, isso é descritivo. Normativo, o que é normativo? Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Isso aqui é o que, irmãos? Normativo, não é descritivo. Nós não podemos pegar aquilo que está registrado na Escritura, pegar tudo e tomar como uma norma. Está certo, Clesley? Gideão pediu sinal com a lã, está lá em Juízes 6, 36 ao 40. E tem o caso de Israel no deserto. Israel disse: está o Senhor no meio de nós ou não? Prove. A própria Bíblia, irmãos, não trata todos esses casos da mesma forma. E o caso de Israel é o mais claro. A Bíblia chama aquilo de tentação. Aquilo, a Bíblia mesmo reprova explicitamente. Tanto é que em Deuteronômio 6,16 está: não tentarás o Senhor teu Deus, fazendo o que? Referência a esse episódio. E foi reafirmado por Cristo Jesus em Mateus 4,7: não tente o Senhor. Ou seja, existe um tipo de, abre aspas, prova que é pecado, quando nasce da incredulidade e da exigência de evidência para poder obedecer. Eu só vou obedecer se o Senhor fizer isso. Isso é tentação, irmão. Isso é provar a Deus, isso é pecado. Mas, pastor, está aí, como é que a gente explica o caso de Jacó? Porque Deus foi com Jacó. Jacó, irmãos, é imaturidade espiritual. Não é um padrão a ser seguido, não. Jacó estava começando a conhecer as coisas, começando a conhecer Deus, estava aprendendo a confiar em Deus, na sua graça. Aquilo não é a atitude ideal, não. Eu pergunto, você vai seguir? Na vida nós temos várias formas de aprender, não é? Na vida nós temos muitos exemplos. Você vai seguir o exemplo certo ou o exemplo errado? Hein? Você vai seguir o exemplo de maturidade ou o exemplo de imaturidade? Qual é que você quer escolher? Não é melhor o Wendel seguir o de maturidade, né?
Jacó estava imaturo, irmãos, ali. Abraão, o pai da fé. Quantos exemplos nós temos, né? De Abraão, que chegou a oferecer o seu filho, confiar no Senhor, confiar na providência, né? E daí vem a expressão Deus proverá, né? Vem desse exemplo. Mas Abraão só teve exemplo positivo, irmãos? Não. Noé é um exemplo para a gente, sim ou não? Pregador da justiça, né? Registrado, irmãos, como pregador da justiça. Pregou 120 anos no meio de uma geração que era tão corrupta que só se salvou. Ele, a esposa, os filhos e a esposa dos filhos. Imaginou, irmãos, pregar para um povo que o resto tudinho morreu na incredulidade. Mas, irmãos, o homem que desceu da arca, botou os pés no chão, a primeira coisa que fez, que está registrado na Bíblia, foi prestar um culto a Deus. A primeira coisa que está registrado, que Noé fez, foi cultuar a Deus, irmãos. Exemplo não, para seguir. Plantou uma vinha e se embriagou. Ficou uma vergonha terrível. Você vai seguir esse exemplo? Não, irmãos. Então existem situações na Bíblia que são normativas e outras que são descritivas. Gideão, Deus já havia falado com ele diretamente, Juízes 6, 14 a 16. Mesmo assim ele pede sinais adicionais. Fé hesitante. Mas foi dito aqui, irmão, logo do começo, Deus permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. Isso é o Deus verdadeiro. Deus respondeu a Gideão por misericórdia, irmão, não porque isso é o que a gente deve estar vendo fazer. Me dê mais teste, Senhor, me dê mais teste. Recebi um vídeo de um irmão há poucos dias atrás, meu Deus, é tanto testemunho péssimo que tem. Uma jovenzinha disse: Deus já tinha me dito, me confirmado que aquele dali era o escolhido para eu casar, mas eu ainda fiz mais um teste. Não foi assim? Que teste? Meu irmão, Deus é muito misericordioso, porque uma pessoa fizesse um negócio desse, já era para ter morrido. Então a gente precisa entender o que é normativo, o que é descritivo, e precisa entender, irmãos, o que é a misericórdia de Deus, que é a razão de não sermos consumidos. Então, as pessoas não conhecem Deus. E olhe, esses exemplos acontecem em um contexto de revelação menos completa. Hoje temos a revelação plena em Cristo Jesus, o testemunho completo das Escrituras, mas as pessoas ainda ficam atrás do que são as sombras. Quantas pessoas não estão atrás das sombras, irmão? Quantas pessoas não estão seguindo o exemplo errado, em vez de seguir o certo? Tanto é que o apóstolo Paulo diz: vocês são crianças, vocês ainda estão tomando leite, quando vocês deviam estar comendo comida sólida. O padrão do Novo Testamento, irmãos, é assim: andamos por fé, não por vista. Está lá em 2 Coríntios 5, 7. Andamos por fé e não por vista. Hebreus 11:1 diz: a fé não depende de sinais visíveis. Deixa-me fazer uma aplicação e a gente vai concluir aqui nessa parte. Aplicação geral desse ponto 1. Qual é o primeiro ponto? A expectativa de Herodes perante Jesus. Quantas expectativas as pessoas não estão tendo a respeito de Cristo? Assim como Herodes, irmãos, a gente pode até afirmar assim, né, de forma generalizada, que no nosso país praticamente todos já ouviram falar a respeito de Cristo. Os irmãos entendem, né? De forma generalizada. Herodes ouviu falar a respeito de Cristo e eu acredito que todos já ouviram de alguma maneira falar a respeito de Cristo. Os irmãos sabem que eu não estou dizendo todas as pessoas especificamente, mas, né? Mas a grande pergunta é: o que será que ouviram a respeito de Cristo? E dependendo do que eles ouviram, o que eles esperam de Cristo? O que os motiva até mesmo a querer saber mais, a ouvir mais, a conhecer mais de Cristo? O que leva as pessoas a procurarem Cristo? Da mesma forma que Herodes, pode ser que o histórico familiar esteja influenciando essa expectativa das pessoas. Quem sabe a sua condição social, os eventos que lhe aconteceram no passado ou no presente podem influenciar, até situações marcantes, traumáticas, ou medo, culpa, remorso. Tudo isso pode levar as pessoas a procurarem Cristo, como Herodes também foi. Muitas pessoas procuram Cristo hoje porque ouviram falar durante muito tempo que Cristo os quer livrar das dívidas, dos vícios, e que só depende de você para que isso aconteça. Eles até ouviram dizer
preste bem atenção, indiretamente, que Cristo tem essa obrigação. Porque foram a uma igreja e ao final da pregação a igreja cantou assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aí eles ficam nessa expectativa, né? Eles ouvem isso, né? Cristo quer, é Cristo que quer, Ele está atrás de mim. Como Cristo tivesse, irmãos, fosse Cristo um necessitado, como nós é que temos algo para oferecer a Cristo. Talvez as pessoas estejam indo para a igreja por conta disso, né? Porque eles ouviram isso a respeito de Cristo. Saiba de uma coisa, todas as vezes que a palavra é pregada, nós estamos diante de Cristo. Todas as vezes que a palavra verdadeiramente é pregada, é Cristo falando, é o verbo. Qual é a sua reação? Qual tem sido a sua reação? Qual vai ser sua reação diante de Cristo? Será que vai ser de uma alegria inicial, seguida de curiosidade e expectativa dele realizar algo extraordinário para você ver, e você vendo para você poder crer? Você está nutrindo a esperança que ele vai curar uma doença, que vai conceder um emprego melhor, que vai fazer você prosperar financeiramente, que vai trazer de volta seu amor que ele deixou. Nossa esperança é que você seja daqueles que procuram Cristo, porque de fato crê que somente Ele pode curar suas mazelas para sempre. Mas quais mazelas? Seus pecados. Somente Ele tem o poder de libertar, de livrar definitivamente dos fardos pesados, né? Espero que você esteja sentindo o fardo. Nós desejamos que as pessoas procurem Cristo porque elas estão se sentindo doentes. Porque ele disse que veio para os doentes, não veio para os sãos. Nós desejamos que a procura de Cristo seja porque, pela consciência de que nada pode fazer para ser salvo. Não como Herodes, não aquela curiosidade, não buscando o extraordinário, não esperando um milagre, a cura, o sinal, a maravilha. Quantos não estão indo para as igrejas atrás do extraordinário? E eles dizem isso, mas não estão indo atrás do rei. Quando ficam diante do rei, mediante a palavra, não se curvam, não se curvam. Nós vamos ver, irmãos, depois a realidade. A expectativa de Herodes foi essa. Nós vamos ver a realidade. Nós desejamos que as pessoas, por fim, irmãos, procurem Cristo e quando chegarem diante dele, digam: tem compaixão de mim. Que as pessoas, quando se encontrarem em Cristo, digam: lembra-te de mim. Amém.